a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Jolevi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pelo CBD. Nós estamos no segundo trimestre de 2026, cujo tema é "Os homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó". Nós estamos na lição de número 1, que tem por título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. E o textual diz assim: "Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei." Gênesis capítulo 12, versículo 1. E a verdade prática: o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige a obediência irrestrita, fé e perseverança. E a leitura bíblica em casa está em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 9. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Neste trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar a sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abraão, cujo significado que é pai exaltado, depois de um tempo tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. E aqui nesse primeiro tópico, subtópico aqui, nós vemos aqui a chamada de Abraão, que é registrada em Gênesis 12. Então aquilo ocorre quando ele ainda habitava em Ur dos Caldeus, uma próspera e culturalmente desenvolvida cidade na antiga Mesopotâmia. Deus convoca a deixar sua terra, sua parentela, sua casa de seu pai, dirigindo-se a um destino que ainda lhe seria revelado. Trata-se de um chamado que exigiu ruptura com o passado, abandono de segurança visível, confiança plena na promessa divina. Nessa primeira lição, compreenderemos que o chamado de Abraão foi soberano, partiu exclusivamente da iniciativa divina, progressiva, e a revelação do plano de Deus que ocorreu gradualmente, condicionalmente, quanto à obediência prática. Exigiu resposta concreta de fé, redentivo, tinha um propósito: abençoar todas as famílias da terra. E a jornada de Abraão não foi linear, nem isenta de conflitos. Ele enfrentou fome, deslocamento, dilemas familiares e crise de confiança. Contudo, cada etapa revelou que a fé bíblica não é mera crença intelectual, mas confiança ativa no Deus que promete e cumpre. Ao estudarmos seu chamado, conheceremos que a fé verdadeira começa quando ouvimos a voz de Deus. E eu declino, no caso, decidimos obedecer, mesmo sem compreender todos os detalhes desse caminho, da caminhada. Essa história de Abraão nos ensina que a vida de caminhada marca por provas, amadurecimento e crescente intimidade com o Senhor. Vamos para o primeiro tópico. Deus chama Abraão. E primeiro subtópico, a fé de Abraão, ou seja, a fé de Abraão diante do chamado. Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse da sua terra, do meio da sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologia como GPS, sistema de posicionamento global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível.
Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abrão e seus pais era uma terra idólatra, contudo ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por ele. O chamado de Abraão, ainda naquele tempo Abrão, registrado em Gênesis 12:1, marca um divisor de águas na história bíblica. A partir desse momento, Deus inicia um plano específico da formação de um povo, de uma manifestação da sua aliança. A resposta de Abrão a esse chamado revela a essência da fé bíblica: confiar e obedecer mesmo sem conhecer todos os detalhes. A fé de Abraão, no caso aqui, exigiu romper com o ambiente conhecido para abraçar o propósito divino. Isso é significativo, pois ele vivia em Uz dos caldeus, em uma região marcada pela idolatria e pela cultura pagã. Deus o chama para sair não apenas geograficamente, mas espiritualmente. A fé verdadeira frequentemente começa com separação. Abraão caminhou sustentada pela promessa, não pela visão. A fé, portanto, não é baseada em previsibilidade, mas na confiança de Deus. Enquanto hoje confiamos em sistema de localização e planejamento estratégico, Abraão confiou unicamente na direção divina. Ele não sabia aonde ia, mas conhecia o quem, mesmo quando o caminho não é revelado completo. O caráter de Deus é suficiente. Enfim, a fé de Abraão diante do chamado nos ensina que, no início de uma grande jornada espiritual, começa com um simples ato de confiança e obediência. Ele saiu sem garantia humanas, mas com uma certeza de promessa divina. Assim aprendemos que a fé não elimina a incerteza do caminho, mas elimina a dúvida quanto à fidelidade de Deus. Segundo o subtópico, a promessa para Abrão. As promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluía toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Em Gênesis 12:2 diz: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A promessa feita por Deus a Abraão, em Gênesis 12:2, é um dos textos mais importantes de toda a Escritura. Nela encontramos a base da aliança abraâmica e o início de um plano redentivo que ultrapassa gerações e aliança de toda a humanidade. Abraão não havia realizado um feito extraordinário que justificasse tal escolha. A promessa não foi recompensa por mérito, mas expressão da soberana graça de Deus. Isso nos ensina que a eleição divina precede a ação humana. Deus chama e promete segundo seus propósitos e externo. Iniciativa da aliança é totalmente divina. A promessa começa em Deus e é sustentada por Ele.
far-te-ei uma grande nação. A promessa da descendência, no caso aqui, em declaração, era humanamente improvável. Abraão ainda não tinha filho e a sua esposa era estéril. A promessa de uma grande nação envolvia multiplicação sobrenatural, formação do povo de Israel, continuidade geracional. O que era impossível aos olhos humanos tornou-se a realidade pela intervenção divina. Deus prometeu não apenas um filho, mas uma nação. A bênção aqui não se limita à prosperidade material. Ele envolve proteção divina, direção espiritual, presença constante de Deus, comunhão com o Senhor. Ser abençoado significava viver sob a aprovação e o cuidado do Deus Todo-Poderoso. Terceiro subtópico: as bênçãos de Deus para Abrão. O texto de Gênesis 12, de 1 a 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam, nele confia e espera. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Quando Deus chamou Abrão, ainda no caso Abrão, ele não apenas ordenou uma saída, mas também declarou uma promessa de bênção. O chamado vinha acompanhado de favor, cuidado e propósito. A trajetória de Abrão revela que servimos a um Deus que não apenas dirige, mas também recompensa a fé com sua graça e presença. Ao prometer abençoar Abrão, Deus revela seu caráter generoso. A bênção não é um acidente, mas uma manifestação da bondade divina. Isso nos ensina que Deus não chama para destruir, mas para edificar. Ele não conduz ao vazio, mas ao propósito. Seu plano inclui cuidado e provisão. A bênção faz parte da natureza de Deus, de aliança. Ele diz: engrandecerei o teu nome. A promoção que vem do alto, no caso, em Gênesis 12, 2, que Deus promete engrandecer o nome de Abraão, essa promessa contrasta com a tentativa humana de autopromoção, vista em Gênesis 11, na Torre de Babel, por exemplo. Enquanto os homens tentavam fazer um nome para si, Deus declara que ele mesmo engrandeceria o nome de Abrão. Esse engrandecimento envolve reconhecimento histórico, influência espiritual, honra diante das nações. Então, a verdadeira exaltação não é construída pelo esforço humano isolado, mas concedida por Deus no tempo certo. Chegamos ao segundo tópico: a obediência de Abrão a Deus. E o primeiro subtópico: atendendo o chamado. Como homem de fé, Abrão atendeu o chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé.
Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e é prova das coisas que não se veem. Mesmo sem conhecer essa definição, Abraão agiu com fé e em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. A resposta de Abraão ao chamado divino é um dos maiores exemplos de obediência nas Escrituras. O relato de Gênesis 12 mostra que ele não apenas ouviu a voz de Deus, mas tomou uma decisão concreta. Partiu. O Novo Testamento reconhece essa atitude como modelo de fé, no caso, conforme está ali em Hebreus 11, 8. Uma obediência que nasce da fé. Embora Abraão não conhecesse a definição teológica registrada na Epístola dos Hebreus 11, 1, a fé, o firme fundamento das coisas que se espera, ele viveu uma realidade na prática. No caso aqui, sua fé foi confiança no Deus que prometeu. Ele ainda não tinha o Novo Testamento, conforme já foi relatado em Hebreus 11, 8. Então a certeza interior sem evidências visíveis aqui, convicções baseadas na palavra recebida. Ele não partiu por impulso emocional, mas por confiança no Deus que falou. Uma obediência imediata. O texto bíblico declara assim partiu Abraão. Gênesis 12, 4. Não há registro de detalhe, negociação ou adiantamento. Isso revela. A fé genuína não procrastina a obediência, mas isto é uma verdadeira confiança em Deus, que é a fé. E leva o quê? As ações imediatas submissas, sem adiar ou questionar as ordens divinas. Em outras palavras, se você realmente quer, você obedece prontamente. Se adia, a fé é superficial ou inexistente. Portanto, quem confia em Deus não se espera evidência ou cenário ideal para obedecer. A fé verdadeira se demonstra no cotidiano através de atitude. No subtópico 2, vamos estar falando aqui sobre um descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas a sua terra, mas também a sua parentela. Tempo depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Assim, Abraão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. A trajetória de Abraão é marcada por fé e obediência, mas também por fragilidades humanas, sem sombra de dúvida. Em Gênesis 12, 1, Deus ordena que ele deixasse sua terra, sua parentela e sua casa, no caso, e deixar pai. Contudo, ao partir, Abraão levou consigo o seu sobrinho. E esse detalhe, aparentemente simples, revela que até homens de fé podem cometer descuido no processo da obediência. O chamado exigia ruptura completa com o passado. Ao permitir que Ló o acompanhasse, Abraão demonstrou uma obediência que, embora sincera, não foi plenamente alinhada com a ordem divina. Isso nos ensina que obediência parcial
ainda que a obediência incompleta, então pequenas concessões podem gerar grande consequência. Nem sempre nossas decisões aparentemente boas estão totalmente ajustadas à vontade de Deus. Abraão não agiu por rebeldia, mas possivelmente por afeto familiar ou senso de responsabilidade. Levar Ló poderia parecer uma atitude nobre, proteção a um parente, manutenção de vínculos familiares. Contudo, boa intenção não anula os efeitos de decisões desalinhadas com a direção divina. E a fé exige sensibilidade para discernir quando algo, mesmo legítimo, pode interferir no propósito maior de Deus. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, no nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes da sua chegada ao seu destino. A jornada de Abraão, rumo ao cumprimento da promessa, não foi direta. Antes de chegar ao Canaã, ele permaneceu por um período em Harã, conforme registrado em Gênesis 11:31. Essa etapa intermediária revela que o caminho entre o chamado e o propósito envolve processo formativo. Harã era uma cidade importante da Mesopotâmia, localizada na rota comercial, que era uma estratégica. Não era ainda o destino final determinado por Deus, mas tornou-se um lugar de permanência temporária. Isso nos ensina que nem todo lugar onde paramos é o destino final. Existem fases transitórias do plano de Deus. O propósito pode envolver etapas preparatórias. Entre o chamado e o cumprimento, há processo. O texto bíblico indica que Terã, pai de Abraão, saiu de Uz dos caldeus com a família, mas estabeleceu-se em Harã. Somente após a morte de Terã, que Abraão prossegue em direção a Canaã. Isso sugere que laços familiares podem influenciar o ritmo da caminhada. Decisões coletivas podem retardar o avanço individual e Deus respeita o processo humano enquanto conduz o seu plano. E a jornada espiritual muitas vezes envolve ajustar a prioridade. Harã pode ser compreendida como um período de transição e amadurecimento. Deus não apenas conduz ao destino, mas trabalha no interior do chamado. A fé de Abraão foi consolidada, sua dependência de Deus foi aprofundada, seu desprendimento foi progressivamente trabalhado. Isso nos ensina que antes de confiar grande responsabilidade, Deus forma o caráter. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. E o primeiro subtópico, a dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos que decidem obedecer a Deus experimentam batalha, dificuldade e oposições. No entanto, assim como Abraão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante.
Diz a Bíblia que havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito. A chegada de Abrão na terra prometida não foi acompanhada de prosperidade imediata, mas de uma severa crise, fome, conforme relata Gênesis 12, 10. Havia fome naquela terra. Esse episódio nos ensina que estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de provações. Devemos estar cientes de que, enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos muitas tribulações e a vida cristã não é um mar de rosa, não é um redoma de vidro, não é uma estufa espiritual. O cristianismo não é uma sala VIP, não é uma colônia de férias, antes é um campo de batalha. Não temos imunidade das provações da vida. Jesus advertiu: no mundo tereis tribulações, está lá em João 16, 33. O apóstolo Paulo disse: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E o grande patriarca Jó também disse: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Abraão havia recebido promessa extraordinária, uma grande nação, uma terra, bênção e engrandecimento. Entretanto, ao chegar em Canaã, encontrou escassez. Isso revela um princípio importante: promessa não elimina processo. Muitas vezes o cumprimento da promessa passa por circunstância que parece contraditória. A fome não anulava a promessa, era parte da jornada. A primeira fome registrada na Escritura, esse é o primeiro registro de fome que foi falado aqui no texto. É o registro explícito da fome na Bíblia. A escassez atingia não apenas Abrão, Sarai, mas todo o seu clã, servos e rebanhos, em recursos de subsistência. A responsabilidade de líderes tornava a situação ainda mais desafiadora. A fé não elimina o peso da responsabilidade e da prática. A decisão de descer ao Egito, diante da gravidade da situação, Abraão desceu ao Egito para sobreviver. O Egito, com o rio Nilo, era conhecido por sua estabilidade agrícola. Essa decisão revela a busca por solução imediata e a necessidade de sobrevivência e a tensão entre fé e circunstância. O texto não registra uma consulta explícita de Deus antes da descida. Isso levanta reflexões sobre o agir sob pressão. Abraão estava na terra que Deus havia prometido, mas a realidade parecia adversa. Aprovações não significa abandono divino. Fé verdadeira é testada nas crises. A fome não era sinal de erro no chamado, mas oportunidade de amadurecimento. Segundo subtópico, a dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abraão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois Todo-Poderoso não erra.
Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jó, neto de Abraão, tiveram que ir buscar socorro no Egito, quando José governava. A fome em Canaã colocou Abraão diante de uma decisão estratégica, permanecer ou partir. A crise não era apenas material, mas direcional. Quando as circunstâncias se tornam adversas, surgem as perguntas: qual é o lugar certo? Estar no centro da vontade de Deus não elimina a crise. Abraão estava em Canaã por ordem divina. Mesmo assim, ele enfrentou escassez. Isso nos ensina que a presença de dificuldade não significa erro de direção. A vontade de Deus pode incluir provas. O propósito divino não é invalidado por circunstâncias adversas. O fato de haver fome não significava que Canaã deixara de ser o lugar de promessa. A pressão das circunstâncias pode influenciar decisões diante da fome. Abraão desceu ao Egito. O Egito era reconhecido por sua estabilidade agrícola, graças ao rio Nilo. O contraste era evidente. Canaã, a terra da promessa, mas em crise. Egito, terra da idolatria, mas com provisão visível. Esse contraste revela um princípio importante. Nem sempre o lugar de maior provisão aparente é o lugar da vontade de Deus. Como é importante a busca pela direção divina. O texto bíblico não registra uma consulta explícita de Abraão a Deus antes de descer ao Egito. Isso nos leva a repetir. Em tempos de crise, a oração deve preceder a decisão. A pressa pode enfraquecer o discernimento. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, a dificuldade em falar a verdade. O texto diz que quando o faraó viu Sarai com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram os príncipes de Faraó e gabaram diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abraão por amor dela, e ela teve ovelha, e ele teve ovelha e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentos e camelos. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu o Faraó em sua casa, com grande praga por causa de Sarai. Então Faraó perguntou a Abraão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Abraão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou e a sua esposa desta situação tão difícil. A experiência de Abraão no Egito revela uma das mais profundas fragilidades humanas. O medo que compromete a verdade. Este episódio narrado em Gênesis 12 não apenas descreve um erro do patriarca, mas também nos ensina sobre o caráter, confiança e a graça de Deus. O contexto do medo, no caso aqui, ao descer ao Egito por causa da fome em Canaã, Abraão demonstrou preocupação com a sua própria segurança. Ele temia que os egípcios ele ficou com medo do Egito ao perceber que a beleza de Sarai o matasse para ficar com ela. E seu raciocínio foi humano e estratégico. Apresentou Sarai como sua irmã, omitindo que ela era sua esposa. O medo pode nos levar a tomar decisões precipitadas e espiritualmente incoerentes, mesmo quando estamos dentro do plano de Deus.
A meia-verdade que se tornou mentira. É verdade que a Sarai era sua meia-irmã, contudo, omitir que era sua esposa foi uma distorção intencional da verdade. A meia-verdade, quando usada para enganar, torna-se mentira. Abraão não confiou plenamente na proteção divina e preferiu um recurso humano para se preservar. Integridade não permite manipulação de informações para benefício próprio. As consequências do engano, Sarai foi levada para a casa de Faraó e Abraão recebeu benefícios materiais por causa dela. Aparentemente o plano estava funcionando, porém Deus interveio enviando pragas sobre Faraó e sua casa, impedindo que Sarai fosse desonrada. O constrangimento foi inevitável. Faraó repreendeu Abraão e o homem de Deus foi advertido por um governante pagão. O pecado pode gerar ganhos momentâneos, mas traz vergonha espiritual. Deus protege seus propósitos, mesmo quando falhamos. A nossa falta pode comprometer o testemunho diante dos incrédulos. A graça de Deus acima da falha humana. Apesar do erro de Abraão, Deus não anulou a sua promessa. O Senhor preservou Sarai porque dela viria o filho da promessa. E esse episódio revela que a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Deus corrige, mas não abandona aquele que ele chamou. Abraão saiu do Egito corrigido, mas ainda portador da promessa divina. Portanto, a dificuldade de Abraão em falar a verdade revela que o homem de fé também enfrenta conflitos internos. Contudo, essa narrativa não termina na falha, mas na intervenção graciosa de Deus. Aprendemos que a maturidade espiritual é forjada quando escolhemos confiar plenamente no Senhor, mesmo sob pressão. A verdade sustentada pela fé sempre será caminho mais seguro. Na conclusão, como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo toda a família da terra, diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão. Recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias, e essas promessas se estenderia aos seus descendentes para que o plano divino da salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Chegamos no final. Aqui nós vemos que a história de Abraão é iniciada no livro de Gênesis 12, marca como um divisor na revelação bíblica. Deus chamou um homem comum para um propósito extraordinário. A partir desse chamado, começa a jornada daquele que seria conhecido como o pai da fé. Abraão nos ensina que a vida com Deus começa com um chamado, mas se desenvolve por meio de uma caminhada. Glória a Deus. Deus abençoe, chegamos no final. Prometemos voltar na próxima semana, e que Deus abençoe rica, abundantemente aqueles que nos assistiram e que vão assistir. Fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.